Você pode ser fiel no corpo, mas infiel na mente. E ninguém vai perceber, a não ser Deus. Deus, ele vê todas as coisas. Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 26 de março. Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos, abençoe a tua casa também. É uma alegria estar aqui com você. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, verso de número 27. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos perdão pelos nossos pecados e fraquezas. Perdoa-nos como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero lembrar você que hoje nós temos às 21 horas, Apocalipse, capítulo de número 8. E também, por gentileza, verifique se você é inscrito no canal e ative o sininho. E aí você vai ser também avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Que Deus te abençoe. Vamos ler então Mateus capítulo 5, verso de número 27. Mateus capítulo 5, 27 diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que te perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Até aqui, que o Espírito Santo nos dê entendimento dessa palavra. O adultério, então, é sempre que um homem e uma mulher, casados, óbvio, o homem trai a sua esposa ou a mulher trai o seu marido. Isso é o adultério. E o que esse texto aqui está ensinando para nós nesta manhã de quarta-feira? É importante nós entendermos que esse é um assunto muito delicado para muitas pessoas. Eu lembro de certa ocasião que um homem procurou o pastor e ele disse assim: pastor, eu nunca traí a minha esposa, mas ultimamente, toda vez que eu vejo uma mulher, que passa uma mulher, a minha mente vira um campo de batalha. Há um campo de batalha acontecendo dentro de mim. E o pastor, ele respondeu então para esse homem de uma maneira muito calma. Ele disse assim: olha, você está lutando, travando a guerra mais antiga da humanidade. Aquela que começa no olhar e termina no coração. Então tudo começa pelos olhos, mas ele vai terminar lá no coração. Esse texto que nós lemos aqui em Mateus, de forma resumida, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no coração. Então, Jesus ele vai além da lei. A lei dizia só se tivesse o contato físico. Jesus diz não. Ele expande a fidelidade para o nosso interior também. Para a mente, para os desejos, para as intenções. E depois ele fala sobre o divórcio. Quem se divorciar da sua mulher, a não ser por imoralidade sexual, a faz tornar-se adúltera. É importante nós lembrarmos ainda nesse tema sobre o interior que Jesus expande para o nosso coração, para a intenção, para os pensamentos, que quando ele fala em arrancar o olho, cortar a mão, significa na língua portuguesa uma hipérbole. O que significa isso? Não é que é literalmente para arrancar o olho ou cortar a mão, mas ela é uma hipérbole porque
Na verdade, o problema não está na mão, o problema não está no olho, o problema está no coração. A mão vai realizar o desejo do coração, os olhos vão realizar o desejo do coração. Então, para nós entendermos isso, aqui Jesus, ele então não está falando só do adultério literal, mas ele está dizendo para nós aqui, nesse trecho que nós lemos, que a fidelidade ela começa lá dentro, nos nossos pensamentos. A lei dizia não faça, Jesus diz não deseje. Então ele amplia aquilo que a lei dizia. Ele está nos chamando nesse texto aqui, tanto homens quanto mulheres, a um relacionamento profundo com ele, ou seja, uma santidade profunda com Deus, não apenas exteriormente, no seu comportamento, mas no seu interior. Isso aqui é aquilo que nós chamamos de justiça do reino, que nós lemos lá em Mateus capítulo 5, verso de número 20, que diz assim que a nossa justiça deve ir muito além daquilo que os fariseus faziam. Porque tudo que eles faziam era só externo, porque no coração deles não era aquilo, ou melhor, aquilo que eles faziam não era aquilo que estava no coração deles. Então, Jesus está nos chamando para uma transformação que vem de dentro para fora. Isso é a justiça do reino. Isso é o que diz ali em Mateus capítulo 5, verso 20. Então, sobre o divórcio também é importante você entender que quantas pessoas já passaram por isso. Jesus ele não está condenando as pessoas que foram feridas, que passaram por separações, mas o que ele está confrontando aqui, neste texto em específico, é uma cultura que existia naquela época e que existe hoje também, que trata o casamento como algo descartável. Porque o reino de Deus, ele valoriza as alianças, ele valoriza também a restauração, esse processo de restauração. Você imagina aqui um celular que está ali bloqueado com senha, ninguém pode ver o que está nele. Às vezes a nossa mente é como esse celular, bloqueado com senha, que só o proprietário tem acesso ao que tem ali dentro, que ali dentro talvez tenha arquivos que ele não quer mostrar para ninguém. Mas sabe que independente da senha, independente disso, assim é a nossa mente. Deus ele vê. Deus ele vê. E eu quero dizer isso para você, que talvez esteja enfrentando lutas como essa. Essa palavra não é uma palavra para condenar, mas ela é uma palavra para curar, para dizer para você que o Senhor pode transformar, pode curar. A minha oração hoje, eu acho que a oração que nós devemos fazer hoje, antes de sair de casa, são 6 horas da manhã, alguns ainda estão em casa, alguns ainda têm esse privilégio. Ore por pureza de pensamentos. Fale com Deus para Deus te ajudar a andar e a amar com o coração limpo. Isso mesmo, andar e amar com o coração limpo. Ver as pessoas como o Senhor vê. Peça ao Senhor. Diga a Ele que você quer ser fiel a Deus, mesmo quando ninguém está olhando. E se por acaso você já caiu, se por acaso você já errou, saiba que o mesmo Jesus, que ele ensina aqui sobre fidelidade, sobre aliança, ele é o mesmo também que restaura aquele que está quebrado, ele cura aqueles que foram traídos, ele levanta aqueles que tropeçaram. Então, não importa aonde você está, aonde você parou, a graça de Deus ela vai sempre oferecer um novo começo. Assim é a graça de Deus. Então, no reino de Deus, amados, o que ele pede para nós é que o nosso coração deseje ser limpo. Porque quando o nosso coração ele já deseja ser limpo, significa que uma transformação já começou. Uma transformação já está operando dentro de nós. Amém?
Glória a Deus por essa manhã. Eu quero convidar você a orar em nome de Jesus. Quero pedir para você nessa manhã colocar diante do Senhor a tua vida. E nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar o nosso coração, as nossas vidas. Nós queremos viver de uma forma íntegra, onde o nosso interior e o nosso exterior estão alinhados, combinam, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos que o teu Espírito possa estar falando conosco, ministrando profundamente nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E nós apresentamos a nossa casa, as nossas famílias, colocamos diante do Senhor todos os planos e projetos desse dia, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos conduza, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Não esqueça, hoje Apocalipse capítulo 8 às 21 horas. Também compartilhe essa palavra com quem você ama. Não esqueça, por gentileza, de dar like e também você pode colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos os dias. Deus te abençoe, um grande abraço.